Não quero uma velha inútil aqui enquanto tô grávida, disse Fernanda, sem nem tirar os olhos do celular, jogando as palavras como um tapa na minha cara. Vi meu filho Tiago assentir, concordando com ela. Algo dentro de mim quebrou como se fosse uma garrafa caindo no chão. É melhor você arranjar outro lugar para morar, mãe, ele completou, com uma voz tão calma que parecia estar falando do tempo, não jogando a mãe de 68 anos na rua. Se você está ouvindo essa história, se inscreva no canal para não perder histórias como essa que mostram como a gente enfrenta as rasteiras da vida e deixa nos comentários de que cidade ou país você está escutando. Tudo começou 6 meses atrás, quando vendi minha casinha de 3 quartos na Vila Mariana, em São Paulo, para ajudar Tiago e Fernanda com a entrada da casa nova deles. É só por um tempo, mãe, Tiago prometeu. Até a gente se ajeitar. Ajeitar para eles, pelo jeito, era me chutar para fora assim que virei estorvo. Eu estava morando no quartinho dos fundos, um puxadinho mal arrumado, pagando aluguel para eles, cozinhando feijoada, macarronada, lavando roupa, enquanto eles guardavam dinheiro. Ajudei até a mexer na fiação e no piso daquele quartinho, coisas que aprendi com meu falecido marido, o Zé, em 30 anos de concertos em casa, lá no nosso bairro simples. A gravidez da Fernanda estava sendo punk, e eu, boba, achava que estava ajudando. Pensei que era útil, no fim, só estava sendo usada. Para onde que eu vou? Perguntei com orgulho por não deixar minha voz tremer. Fernanda finalmente me olhou, com uma cara fria que nem gelo. Isso não é problema nosso, dona Rosa. A gente precisa do espaço para o quarto do bebê. Tiago se mexeu meio sem graça. Tem casas de repouso, mãe. Lugares legais. Você vai conhecer gente da sua idade. Como se aos 68 eu fosse um traste para guardar num asilo. Criei esse menino sozinha depois que o pai dele sumiu no mundo. Trabalhei como faxineira de dia, vendi Avon de noite, perdi noites de sono, me virei nos 30 para dar tudo o que ele precisava. E essa era a minha recompensa, ser jogada fora como um fogão velho. Mas sabe o que é ser subestimada a vida toda? Você aprende a guardar suas cartas. E eu tinha umas cartas que eles nem sonhavam. Tá bom? Falei, calma. Saio até o fim de semana. Fernanda deu um sorrisinho achando que tinha ganhado. Tiago pareceu aliviado. Nenhum dos dois viu o sorrisinho que dei enquanto voltava para o quartinho. 3 dias depois, assinei o contrato de um apartamentinho simples no centro de São Paulo. Não era chique, mas era meu. Enquanto empacotava minhas coisas, ri das caras de espanto deles quando o caminhão de mudança chegou. Achou um lugar tão rápido? Perguntou Tiago, surpreso. É impressionante o que a gente consegue quando está com vontade, respondi com doçura. O que eles não sabiam era que eu planejava minha saída desde que a Fernanda começou a me tratar como empregada. O apartamento não era só um plano B, era um upgrade. E as coisas que eu estava tramando por trás, bom, isso ia virar o problema deles logo, logo. O dia da mudança veio com aquele sol gostoso de primavera que dá esperança. Enquanto os caras carregavam minhas poucas coisas, vi Fernanda espiando da janela da cozinha, com uma cara que parecia até arrependimento. Tarde demais, querida. Tiago apareceu do meu lado enquanto eu entrava no carro. Mãe, talvez a gente tenha corrido demais. Se quiser ficar. Não, obrigada, meu filho. Cortei, voz doce. Vocês deixaram bem claro o que pensam. Não quero ser peso. A culpa estava comendo ele por dentro, dava para ver. Ótimo. Que sentisse o gosto disso um pouco. Meu apartamento novo era tudo que o quartinho deles não era. Claro, limpo meu. Chega de andar na ponta dos pés para não irritar a Fernanda ou fingir que não ouvia ela falando mal de mim no telefone para as amigas. Chega de ser tratada como empregada que, por acaso, era a mãe do marido. Estava desfazendo as caixas de livros quando o telefone tocou. Dona Rosa Silva, atendi. Fala a Carla Mendes, da Imóveis Santos. Suas referências tão perfeitas. O Dr. Paulo está feliz em te ter como consultora imobiliária. Sorri, sentando na minha poltrona velha. Que bom! Quando ele quer começar as vistorias? Amanhã, se der. Ele está de olho numa casa na Rua das Flores. 1247. Rua das Flores.
Meu coração pulou. Era o endereço de Tiago e Fernanda. Claro, falei firme. Conheço bem essa propriedade. Desliguei, peguei um café e brindei com meu reflexo no vidro. Aos novos começos. O que minha família ingrata não sabia era que eu estava em contato com o Dr. Paulo há semanas. Ele era um cara que comprava casas na região, reformava e transformava em aluguéis caros ou vendia com lucro. Quando soube que ele estava de olho no bairro do Tiago, comentei minha situação. Ele ficou interessado na casa deles na hora. É um ponto ótimo, disse. Perfeito para o próximo projeto. Fui sincera, mais ou menos. Depois de ser chutada, procurei trabalho e achei a Imóveis Santos. Talvez eu tenha falado demais sobre como o quartinho era apertado, que a casa precisava de reforma e que os donos pareciam perdidos com as contas. O Dr. Paulo me contratou como consultora de imóveis. Bom salário, horário flexível e a chance de apontar casas precisando de um tapa. Naquela noite, dormi na minha cama. Amanhã, começava a minha nova carreira. E em uma semana, Tiago e Fernanda iam descobrir o que acontece quando você joga fora quem te protege de problemas que nem vê. No outro dia, encontrei o Dr. Paulo num café a 3 quarteirões da casa deles. Ele era o que eu imaginava. Uns 45 anos, terno chique, sorriso de quem tá com a faca e o queijo na mão. Dona Rosa, prazer te conhecer pessoalmente. Seu conhecimento do bairro é exatamente o que preciso. Passamos 1 hora falando dos planos dele. Não era só comprar casas. Ele queria transformar o bairro num lugar de rico. Os preços das casas iam triplicar. Ótimo para quem quisesse vender, péssimo para quem não bancasse os novos impostos. Agora sobre a 1247 Rua das Flores, ele disse, pegando um tablet com fotos e documentos. Você disse que os donos podem querer vender. Tomei um gole de café, escolhendo as palavras. São pais jovens, primeira casa, pelo que vi, tão apertados financeiramente. Não era mentira. A Fernanda gastava com roupas e o Tiago com cerveja, mesmo ganhando razoável. E a casa precisa de um trato. O quartinho dos fundos foi transformado, mas duvido que tenha alvará. Não era mentira. Ajudei um amigo do Tiago na obra e ninguém falou de alvará. O Dr. Paulo anotou. Perfeito. Quero fazer uma proposta hoje. Em dinheiro, fechamento rápido. 2 horas depois, estava subindo a entrada da casa, prancheta na mão, atrás do Dr. Paulo. Pela janela, vi a cara de choque da Fernanda. Tiago abriu a porta, camisa amassada, parecendo que não dormia há dias. Posso ajudar? O Dr. Paulo entregou o cartão. Senhor Silva, Paulo Santos, Imóveis Santos, esta é Dona Rosa, minha consultora. Vi o Tiago tentando entender. Os olhos dele caíram em mim com confusão e um pingo de reconhecimento. Queremos falar de negócios, podemos entrar? Era o momento. Mantive a cara séria, mas por dentro contava. 3, 2, 1. A expressão do Tiago, quando me reconheceu, quase me fez rir. Mãe, sussurrou voz falhando. Oi, Tiago, falei educada. O Dr. Paulo tem uma proposta interessante. Fernanda apareceu atrás, a barriga de grávida fazendo ela andar meio desajeitada. Que está acontecendo? Quando me viu, ficou branca. O que ela está fazendo aqui? O Dr. Paulo olhou entre nós esperto. Se conhecem? A Dona Rosa é minha sogra, disse Fernanda tensa. Era, corrigi suave. Me pediram para achar meu canto, lembra? O Dr. Paulo me deu um emprego e comentei que essa casa pode ser boa para desenvolver. Silêncio pesado. Tiago abria e fechava a boca como peixe. Fernanda agarrou o braço dele com força. O Dr. Paulo pigarreou. Vamos sentar e conversar. Fomos para a sala, onde a Fernanda me chamou de inútil dias antes. Sentei numa cadeira que nunca me ofereceram enquanto morava ali. O Dr. Paulo espalhou papéis na mesa. Vou direto. Ofereço R$900 mil em dinheiro, fechamento em 30 dias. Fernanda engasgou. Eles pagaram 760 mil há 18 meses com minha ajuda.
É generoso, gaguejou Tiago, mas não queremos vender. Entendo, disse o Dr. Paulo. Mas esse quarteirão está marcado para reurbanização. A prefeitura aprovou melhorias, esgoto novo, fiação moderna, internet de fibra. A obra vai ser grande. Vi as caras deles enquanto entendiam. Barulho, poeira, rua bloqueada por meses. E tem a questão dos alvarás. Nossa vistoria achou mudanças sem registro por aqui, principalmente conversões de garagem. Tiago engoliu em seco. Se a prefeitura achar obras sem alvará durante nosso processo, vão inspecionar tudo no bairro. Fernanda achou a voz. Quanto tempo temos para decidir? A obra começa em 6 semanas, disse o Dr. Paulo, checando a agenda. Depois vai ser difícil morar aqui. A oferta vale até sexta. 5 dias para juntar dezenas de milhares para legalizar o quartinho ou aceitar a oferta e sair com lucro. Ao sair, o Dr. Paulo deu cartão. Pensem bem, Dona Rosa pode tirar dúvidas sobre o cronograma. Na varanda me permitiu um momento de satisfação. Se cuidem vocês dois. Tomara que dê tudo certo. Meu celular tocou antes de chegar no carro. Tiago, depois Fernanda. Ignorei. Na terceira ligação do Tiago, estava no meu AP com um chá e atendi. Mãe, que diabo está acontecendo? Calma, Tiago. Pensei que eu não era mais da sua conta. Não é brincadeira. Esse cara quer destruir o bairro. Melhorar, corrigi. Os preços vão subir. Bom para quem quer vender. Não queremos vender. Acabamos de comprar. Com meu dinheiro, 80 mil dos meus aposentados que não vou ver de volta. Silêncio. Mãe, sei que te magoamos. Magoar? Tiago, vocês escolheram me jogar fora quando virei incômodo. A Fernanda estava emotiva. Hormônios. Não culpe hormônios. Ela mostrou quem é e você ficou do lado dela. Então é vingança? Tô forçando a gente a sair? Suspirei, cansada. A prefeitura já tinha planos para o bairro. O Dr. Paulo estava olhando casas. Só confirmei que a de vocês tinha problemas que ele curte. Podia ter avisado. Como avisaram que eu era inútil? As palavras saíram afiadas, sem volta. Silêncio. O que você quer da gente? Nada mais, falei. E era verdade. Queria respeito, ser tratada como família, não empregada. Mas isso acabou. Mãe, por favor, a Fernanda está grávida, precisamos de estabilidade. Ela devia ter pensado nisso antes de morder quem estava segurando as pontas. Desliguei. 1 hora depois, batidas na porta. Pela mirila vi Fernanda, maquiagem borrada, cara inchada de chorar. Abri, mas não convidei. Por favor, me perdoa, errei. Estava estressada com o bebê e descontei em você. Mas isso é loucura. Não pode destruir nossa vida por algo que falei. Encostei no batente, olhando ela. 6 meses atrás, ela me excluiu de jantares, do São João, de conversas na casa do meu filho. Algo que falou? É assim que chama? Errei, ela chorou. Somos família. Não, família não joga fora. Você deixou claro que eu não era família. Só a que ajudou a comprar a casa. Vamos te pagar. Com quê? Vocês vivem apertados, com o bebê vindo. O rosto dela desabou. O que quer? Como conserta? A pergunta que eu esperava. Não conserta. Não dá para desfazer o que foi feito. Ela passou por 1000 emoções até parar na raiva. Então é isso? Vai nos ferrar por causa de sentimentos feridos? Sentimentos feridos? Fernanda, você me chamou de inútil e convenceu meu filho a me botar na rua. Vendi minha casa por vocês e me trataram como peso. Eu disse que sinto muito. Disse por precisar de mim, tem diferença. Vi a mão dela na barriga. Quase senti pena, quase. Olha, a oferta do Dr. Paulo é justa. Vão lucrar, comprar algo melhor em outro bairro. Queremos nossa casa. Deviam ter pensado antes de afastar quem estava protegendo vocês. Os olhos dela se estreitaram. Protegendo? Sorri, não muito gentil. Acha que foi por acaso que o Dr. Paulo apareceu logo depois que saí? Que ele se interessou pela sua rua? Tô conversando com ele há semanas.
Ele curte oportunidades de desenvolvimento e eu ajudei a apontar casas. Você armou isso, sussurrou. Eu protejo minha família, até o momento que ela deixou claro que não queria proteção. O celular dela vibrou. Ela olhou, mais pálida. Tiago tá vindo. Ótimo, hora de conversar de verdade. 10 minutos depois, Tiago entrou como se o mundo tivesse pegando fogo. Mãe, a Fernanda disse que você admitiu que armou tudo. Não admiti. Expliquei que consulto sobre oportunidades. A casa de vocês interessou. É a mesma coisa. Não, Tiago. Armar seria criar o problema. Eu só parei de evitar ele. Ele me olhou, confuso. Que isso quer dizer? Fui até a gaveta da cozinha e peguei uma pasta que esperava nunca mostrar. 6 semanas atrás, a prefeitura mandou aviso que o quarteirão de vocês estava sendo avaliado para obras grandes. Precisavam checar se as casas estavam dentro das normas. Entreguei o papel. Isso foi mandado para os donos da rua. Chegou nos antigos donos, que passaram para o corretor, que me achou porque eu estava na hipoteca como quem deu a entrada. Fernanda arrancou o papel da mão do Tiago. Você tem isso há 3 meses e não falou nada. Estava cuidando disso há 6 semanas, corrigi. Lembra quando perguntei dos alvarás do quartinho em fevereiro? Falei que era coisa de rotina para não preocupar na gravidez complicada da Fernanda. Estava acertando com um amigo empreiteiro para legalizar tudo. Ia custar uns 16 mil reais 2 semanas. Silêncio pesado no AP. Fernanda falou primeiro. Mas você não fez. Sorri triste. Ia ser meu presente de despedida. Tudo certinho, pronto para vistoria. Estava marcado para a semana que vem. Tiago desabou no sofá sem forças. Depois que te chutamos, o Dr. Paulo já estava vindo. As obras estavam marcadas. Eu só ia garantir que vocês estavam prontos. O peso do que jogaram fora caiu como chumbo. Fernanda chorou baixo, um choro de quem entende o tamanho do erro. Dá para consertar ainda? Perguntou Tiago, voz fraca. Olhei para o meu filho, meu menino que cresceu e partiu meu coração. Algo rachou no meu peito de novo. Não, falei baixo. Agora é tarde. Enquanto eles saíam arrasados, pensei que as lições mais duras são as que mais ensinam. No outro dia, 3 chamadas perdidas do Tiago e um SMS da Fernanda. Por favor. Apaguei e fiz café. Ao meio-dia, Dr. Paulo ligou. Dona Rosa, novidade. Os donos da casa pediram reunião. Querem plano de pagamento para os alvarás. Mexe o açúcar no café, rindo da ironia. Plano? Não tem 16 mil de uma vez. Querem parcelar. E você disse o quê? Que o prazo da obra não permite parcelas. A prefeitura quer tudo regular em 2 semanas, né? Senão o quarteirão todo leva advertência. Perfeito. E eles? O rapaz ficou emotivo. Falou de deveres de família, de quem deve ajudar em crise. Família ajuda quando é de mão dupla. Esses deixaram claro que não é assim. Pediram um fim de semana para decidir. Desliguei, fui para a janela e olhei São Paulo, onde vivi 40 anos. Um dia lindo de primavera. Perfeito para recomeçar. Um SMS do Tiago. Mãe, precisamos conversar frente a frente. Olhei o celular um tempo, respondi. Tive 6 meses para isso, vocês escolheram não. Ele mandou na hora. Tô indo aí. Não vou estar. Mas estava, claro. Só não queria fingir que tinha o que falar. 20 minutos depois, batidas na porta. Ignorei. Viraram pancadas. Mãe, sei que tá aí. Seu carro tá no estacionamento. Aumentei a TV e li meu livro. As batidas pararam. Pela mirila, vi Tiago sentado no corredor. Ficou 3 horas. Quando foi embora, deixou um papel por baixo da porta. Esperei 10 minutos para pegar. Mãe, sei que não desfaço o que fiz. Desculpa não basta, mas a Fernanda tá com medo pelo bebê e não temos para onde correr. Você é a mais forte que conheço, sempre conserta tudo. Conserta isso, Tiago. A mais forte quando precisam. Dobrei o papel e guardei na gaveta com coisas que não olho mais. Sexta chegou com chuva fina, que deixa tudo cinza.
Tava arrumando a estante quando o telefone tocou. Número desconhecido. Dona Rosa Silva! Fala a Patrícia Lima, do banco. Seu filho te listou como contato de emergência. Temos um problema. Sentei. Que problema? O Tiago pediu uma linha de crédito para cobrir gastos extras. Mas nossa vistoria achou problemas na casa. Precisa regularizar. Quase ri. O banco achou o quartinho sem alvará. Que problemas? Mudanças sem registro. O quartinho dos fundos virou moradia sem documentos. Entendi. Por que me liga? Seu filho achou que você podia ajudar com os custos. Disse que você entende de reformas. Entendo, falei cautelosa. O que ele disse? Que a mãe dele é gerente de obras e topou cuidar dos alvarás. Estava confiante. Gerente de obras? Fui costureira há 30 anos, mas Tiago falava qualquer coisa para se safar. Houve engano, não posso ajudar. Pausa. Ele insistiu que você estava comprometida. Ele se enganou. Desliguei e pensei no que rolou. Tiago disse ao banco que eu ia pagar. Não pediu, assumiu. Mesmo depois de tudo, achava que eu existia para resolver os problemas dele. O celular tocou. Tiago. Mãe, a Patrícia disse que você negou ajudar com os alvarás. Corrigiu o engano dela. Você disse que estava tudo pronto. Tava quando eu morava na sua casa e me sentia da família. Isso morreu quando me chutaram. Isso é loucura. Tá nos destruindo por mágoa. Algo estalou. Mágoa? Tiago, sabe o que passei? Vendi minha casa para ajudar vocês. Morei num quartinho, paguei aluguel, cozinhei, limpei, enquanto a Fernanda me tratava como lixo. Mãe, não terminei. Quando precisei de apoio, fui peso. Quando precisei de família, você escolheu o conforto da sua mulher. Agora que precisam, sou família de novo. Silêncio longo. O que quer da gente? Quero que resolvam seus problemas sozinhos. Sábado trouxe visitas. Os pais da Fernanda, seu Antônio e Dona Márcia. Não via desde o casamento 2 anos atrás. Abri a porta, curiosa. Dona Rosa, precisamos falar da situação do Tiago e da Fernanda. Convidei, fiz café, ouvi. Fernanda ligou chorando, pedindo dinheiro para os alvarás. Ela tá de 8 meses. Estresse faz mal pro bebê, disse Dona Márcia. Seu Antônio foi direto. Sabemos que teve briga na família, mas dá para resolver. Somos adultos. O que a Fernanda contou? Eles trocaram olhares. Disse que você saiu por briga de privacidade, que ficou chateada por não entrar nos planos do bebê. Pus a xícara na mesa. Interessante, então na versão dela, sou uma velha sensível que não aceita limites. Antônio, Márcia, vou contar o que rolou. Peguei a pasta com os avisos da prefeitura. 3 meses atrás recebi esses papéis. Contei tudo. As irregularidades, meus planos para consertar, os custos que ia cobrir, as palavras duras da Fernanda. Dona Márcia ficou pálida. Ela te chamou de inútil, sussurrou. Entre outras coisas. Seu Antônio se levantou. Essa menina, criamos ela melhor. Acredito. Mas gente muda quando se acostuma a abusar da bondade. Dona Rosa, o que precisa para consertar? Não só a casa, a família, perguntou Dona Márcia. Algumas coisas não têm conserto. Fernanda mostrou quem é quando se sentiu segura para ser cruel. Tiago ficou do lado dela. Seu Antônio assentiu, sério. E agora? Agora enfrentam as consequências como todo mundo. O bebê vai ficar bem, vão vender, lucrar, achar outro lugar. Fernanda vai aprender que ações têm consequências e Tiago que a mãe não é um poço sem fundo. Ao saírem, seu Antônio disse: Você está lidando direitinho, vamos ter uma conversa séria com nossa filha. Depois que foram, sentei no meu apê quieto e senti uma paz que não tinha há meses. Segunda trouxe uma ligação que mudou tudo. Dona Rosa, Dr. Paulo, temos um problema. Parei o sudoku. Que problema? A prefeitura ligou. Alguém fez denúncia contra nosso projeto dizendo que usamos intimidação para forçar vendas. Geleio. Quem?
Antônio Lima. Parece que é ex-vereador, tem contatos. Pai da Fernanda devia ter previsto. Posso explicar. A prefeitura abriu investigação. Querem entrevistar todos das aquisições. Você inclusa. Fechei os olhos. Que investigação? Se usamos práticas antiéticas para pressionar vendas, se acharem prova, o projeto para. E meu envolvimento? Você está listada como consultora que deu informações internas. Querem saber como identificou a casa e sua relação com os donos. Desliguei e fiquei parada. 2 horas depois, outra ligação. Senhora Silva, detetive Carla Mendes, da Conformidade Urbanística. Queremos marcar entrevista sobre seu trabalho com a Imóveis Santos. Claro, quando? Hoje, se possível, é urgente. A entrevista foi numa sala sem graça na prefeitura. A detetive Carla era jovem, olhos afiados, jeito que faz a gente confessar sem querer. Senhora Silva, explique sua relação com a Imóveis Santos. Contei do emprego, meu conhecimento do bairro, meu papel apontando oportunidades. E sua relação com Tiago e Fernanda Silva, na 1247 Rua das Flores? Tiago é meu filho, Fernanda esposa. A caneta dela parou. Você indicou a casa do seu filho. Identifiquei como boa para o projeto. Depois de ser pedida para sair dessa casa. Eles sabiam. Detetive, conhece as irregularidades na 1247? Ela olhou os arquivos. Quartinho sem alvará? Sim, passei 6 semanas ajudando meu filho a resolver. Acertei empreiteiro, alvarás, ia pagar tudo, antes da Imóveis Santos. Mas não terminou. Me pediram para sair antes. E aí contactou a Imóveis Santos. Momento da verdade. Não, detetive. Eles me contactaram. O projeto já rolava. Só dei informações precisas sobre a casa. Ela me olhou firme. Alguns podem ver isso como vingança. Encarei ela. Alguns podem ver as ações do meu filho como abuso financeiro de idoso. Dei fatos documentados para a prefeitura. Se ajudou na decisão do Dr. Paulo, isso é bom trabalho. A entrevista durou mais 2 horas. No fim, ela me levou à porta. Senhora Silva, fora de registro, brigas de família nunca acabam bem. Detetive, fora. Às vezes, família precisa aprender que ações têm consequências. 3 dias depois, Dr. Paulo ligou. Investigação fechada, sem fraude, sem pressão, tudo legítimo. Seu trabalho foi correto. Alívio. E a denúncia? Retirada. Antônio Lima ligou hoje, pediu desculpas. Teve conversas sérias com a filha. Naquela tarde, a campainha tocou. Pela Mirila, Tiago e Fernanda, envelhecidos uns 10 anos. Abri sem convidar. Mãe, disse Tiago baixo, te devemos desculpas. Várias, acrescentou Fernanda quase sussurrando. Esperei. Meus pais contaram o que você fez, ela continuou. Como tentou nos proteger, arrumar tudo e a gente jogou fora. Jogamos você fora, completou Tiago. Olhei para o meu filho. Ele estava mais magro, olheiras fundas, arrasado. Sim, falei. Jogaram. Dá para perdoar? Perguntou Fernanda. A pergunta que eu temia. Posso perdoar, disse por fim. Mas não esqueço quem vocês mostraram ser quando acharam seguro ser cruéis. Queremos acertar, disse Tiago desesperado. Como? Eles se olharam. Não sabemos, admitiu Fernanda. Não dá para consertar, mas dá para aprender. Então, tem chance de sermos família? Eles mostraram o pior, mas também remorso. Talvez, falei, mas uma família diferente, com respeito, não conveniência, onde meu valor não é medido pelo que faço. Esperança brilhou nos olhos do Tiago. A gente consegue. E você? Fernanda, a próxima vez que estiver estressada vai descontar em mim? Tiago, próxima escolha entre o conforto dela e minha dignidade, qual vai ser? Eles começaram a responder. Pararam. Entenderam que não era retórica. Pensem bem. Quando souberem, me liguem. 2 semanas depois, venderam a casa por 900 mil. Após quitar a hipoteca, lucraram 120 mil. Compraram uma casa menor em outro bairro, que podiam bancar sozinhos.
Fernanda teve o bebê, uma menina saudável chamada Rosa. Levou 6 meses para jantarmos juntos de novo. Não por castigo, mas porque demorou para aprendermos a ser família, não user e usado. Hoje, 1 ano depois, temos uma relação menor, mas mais forte. Fernanda me trata com respeito porque aprendeu o que acontece se não tratar. Tiago toma decisões porque sabe que a mãe não vai sempre salvar. Eu, aos 68, no meu AP, com um trampo que gosto, aprendi que ser família não é aguentar tudo. É exigir respeito. A primeira palavra da bebê foi vó. Ela disse isso esticando os bracinhos para mim na cadeirinha e chorei de alegria, sabendo que essa menina vai crescer numa família que aprendeu a se valorizar. Às vezes a melhor vingança é não ser vítima de ninguém nunca mais. Valeu por ouvir. Compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa.